No Papo Aberto de hoje, contamos com a presença do Dr. Lenivaldo Lima, sociólogo, advogado, aqui no município dos Palmares. Lenivaldo, seja bem-vindo ao programa Papo Aberto. Obrigado, João Sobrinho, obrigado ao pessoal telespectador do programa Papo Aberto, é um prazer estar aqui. Ok, Lenivaldo. O motivo da sua vinda aqui hoje, né, e a gente já conversou antes, inclusive sobre o assunto, em relação à reforma da Previdência, as questões previdenciárias hoje no Brasil. Como se deu essa luta da Previdência e como se encontra hoje essas questões previdenciárias, principalmente com a nova Previdência aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O que é que você tem visto falar e o que é que você tem participado sobre esse assunto? A primeira coisa, João, temos que fazer uma distinção muito clara entre previdência e seguridade social, aposentadoria e seguridade social. Reduziram a seguridade social a questão da aposentadoria e dos requisitos para as novas aposentadorias. A seguridade social hoje no Brasil, que passa pelo financiamento da Previdência Social, ela abrange um leque muito grande de coisas, que vai desde o Bolsa Família, seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada e muitos outros benefícios que a juventude, crianças, portadores de deficiências, eles recebem e que muitas vezes a gente não coloca na conta da Previdência Social. O SUS fundamentalmente a saúde, está junto com a Seguridade Social. Ora, o que nós temos visto, né, o que foi aprovado na Câmara, ele trata de diminuir cada vez mais os benefícios da Seguridade Social e também prejudicar a população futura que queira se aposentar. Certo? E alguns requisitos já prejudicam quem está nas relações de contrato de trabalho hoje. Então nós temos que ver a partir disso. Vamos analisando o que é que tinha como pressuposto imediato que houve uma derrota nesse primeiro turno, a questão da capitalização, que era o pior do pacote do governo. Certo? Porque a capitalização ia colocar trilhões de reais para o capital financeiro gerenciar, tá certo? E quebraria o princípio que é básico da Previdência Social hoje, que é o princípio da solidariedade. Ou seja, se você não tem capacidade de auto se financiar, o sistema é solidário com você. Né? Isso que dá-se o nome de Seguridade Social. Seguridade Social. Esse princípio da solidariedade, na capitalização, ele era quebrado. Você que se autofinancia. Ou seja, você ia depositar ao longo dos anos numa conta vinculada, administrada pelo sistema financeiro, nem sempre remunerada por juros de mercado dos bancos, e quando você chegasse na idade, iria se aposentar, resgatar esse benefício. O que, na média geral, se diz já todos os dados, e principalmente dos auditores fiscais, levantava que você tinha uma perda de 40% mínima durante nessa conta. Essa discussão toda de reforma da Previdência na Câmara de Deputados, se falou muito no modelo que foi aplicado no Chile. Isso é fato, é verdade? Certo. Esse modelo de capitalização foi tido como no Chile. Inclusive o Paulo Guedes, que é o ministro que está no comando disso tudo, ele assessorou toda a reforma lá. E nós estamos vendo, depois de um certo tempo, o desastre que é no Chile. Tá certo? Quem está na terceira idade no Chile não tem as mínimas condições necessárias de sobrevivência e de comprar remédios e tal e tal. Então vejam que a Seguridade Social, a Previdência Social no Brasil, ela cumpre um papel de inclusão social muito importante, que foi que estava a pretensão primeira do governo era jogar isso para o sistema financeiro. Mas isso foi derrotado no primeiro turno na Câmara. Mas passou uma coisa aqui que é igual
de igual teor, João, que é o tempo mínimo de aposentadoria, tá certo? De contribuição para você se aposentar com salário integral. Essa de 40 anos de contribuição, isso é muito perverso com o povo brasileiro, com os jovens. Haja vista que a reforma trabalhista ocorrida no governo Temer, certo? A terceirização aprovada no governo Temer, nós estamos vendo os seus efeitos agora, tá certo? Dificilmente um cidadão brasileiro que comece a trabalhar aos 18 anos de idade, ele chega aos 70 anos com 40 anos de contribuição. Por quê? Você vai ter vários contratos, você não vai ter contrato mais ininterrupto de trabalho, exceto determinadas categorias. Essa é a questão do trabalho intermitente que você está falando. Não, mesmo no trabalho, digamos, nos moldes da CLT mais normal que nós temos, certo? Você passa 2 anos no emprego, 6 meses em outro, 3 meses, 4 meses em outro, 1 ano, 3 anos, e entre um contrato de trabalho e outro, você passa 6 meses, 1 ano desempregado. Quando você chega na idade, você não completa os 40 anos de contribuição, porque você teve muito lapso temporal cortados. E você não dá 40 anos de contribuição. Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu estou com 56 anos de idade. Certo? Eu não estou chegando a 25 anos de contribuição agora. Na minha vida toda de trabalho. Porque eu tive, ao longo da vida, trabalhando com ONGs, com pastorais sociais, trabalhando com consultoria, com contratos que paravam, não tinha financiamento, voltava a ter outro contrato 2 anos depois, mesmo continuando a trabalhar. Mas nesse trabalho de pastoral, de militância que nós temos, de profissional, um contrato na universidade de ensino, numa outra faculdade, hoje eu estou nessa condição que vou me aposentar por idade com um salário muito menos do que eu preciso para manter o status quo de vida que eu tenho hoje. Eu e minha família. Então, veja, este ponto, ele é um malefício para as futuras gerações. E isso vai aumentar a miséria na sociedade brasileira. O trabalhador em si, né? Toda a propaganda governamental feita a respeito da Previdência e de quem defende a Previdência, a reforma da Previdência, só fala na questão do tempo de serviço, do tempo de contribuição, que é prejuízo para o Estado brasileiro. O que é que você tem a falar sobre isso? Vamos compreender uma coisa. Essa ideia de que se não fizer a reforma o Brasil vai quebrar, isso é falso. Disseram isso da reforma trabalhista, disseram isso da PEC do teto, da educação, controlar os gastos com a educação e saúde. Nós estamos vendo o contrário, certo? Né? E mais grave ainda, a reforma da Previdência diz que vai tirar privilégio. Nós não estamos vendo tirar privilégio de ninguém, certo? Se querem fazer uma reforma decente para quebrar privilégios e que tenha recursos para a população brasileira, para que o que o Brasil gera, o brasileiro possa usufruir disso, vamos fazer uma reforma política do Estado brasileiro. É isso que não discutem, certo? O que é gasto. Eu não gosto de pegar essa coisa por menor, mas se você soma o que é gasto com cartão corporativo, o nosso sistema político, nas 3 esferas de poderes, vamos subir, a esfera municipal, estadual e nacional, e da União. Nas 3 esferas de poderes, legislativo, judiciário e executivo, tem que fazer uma reforma. Nós temos um Estado que é muito caro. O Estado brasileiro é muito caro nessas 3 esferas. O judiciário brasileiro é muito caro, o legislativo é muito caro, cheio de privilégios, os mais, e o executivo muito mais ainda. Então, só para concluir isso, você pega o que está sendo gasto, o cartão corporativo da presidência do Brasil, hoje é um absurdo, além de outros privilégios, como mandar o avião presidencial para uma festa do filho. Então você, nessa sua fala, eu entendo o seguinte, que a reforma ela é necessária.
Eu diria que teria alguns toques da Previdência Social que eles precisariam ser reformados, mas não numa conjuntura de recessão do trabalho, do emprego, tá certo? E não num discurso de que no fundo quem vai pagar a conta é o assalariado. Quem vai pagar a conta é aquele que vive de benefícios sociais repassados pela Previdência Social. Quem tem que pagar a conta é o Estado brasileiro, que arrecada muito e distribui mal. Certo? Por que não tirar a conta do agronegócio? Por que perdoar as dívidas da Previdência? Por que não cobrar os devedores da Previdência? Por que você privilegiar esse setor em detrimento de quem vive de trabalho, de salário? Então, a reforma ela é necessária. Ela é necessária, inclusive, nos ajustes que estava sendo dado pelo governo Dilma, tá certo? Que a cada ano, quando a expectativa de vida melhorava, aumentava meses para você se aposentar. Você tinha uns mecanismos de reajuste, de ajuste. Esses mecanismos eles precisavam ser aperfeiçoados, mas não da forma como está sendo feito. Agora, a reforma da Previdência passou em primeiro turno na Câmara de Deputados e vai voltar novamente à votação. Já há uma discussão em torno da inclusão de estados e municípios nessa reforma. Como é que você vê essa situação de estados e municípios? É necessário que entrem nessa reforma? Eu diria que tem um lado político e um lado administrativo nisso. Qual é o lado político, João? O lado político é que o governo federal, para angariar mais votos e garantir o primeiro turno como passou, ele precisa do apoio de prefeitos e governadores. E para isso tem feito muita barganha. Toma lá da cá, está presente. Toma lá da cá. Então este é o lado político. O lado administrativo é que precisa também fazer reformas nos estados e municípios. Né? Você não pode dizer que não precisa fazer reforma. Inclusive, até porque a reforma feita na década de 90, que jogou no colo dos estados e dos municípios a previdência própria, tá certo? Ela foi feita de forma irresponsável, que nós estamos colhendo muitos dos resultados agora. Já existem pré-candidatos a prefeito em Palmares, inclusive, falando numa reforma no FUNPREV. Como é que você vê essa ideia e como é que deve ser essa reforma do FUNPREV? A reforma do FUNPREV ela precisa ser feita para dar capacidade de investimento ao município de Palmares. Agora, eu faria devolvendo ela para o INSS. O município de Palmares não tem condições de bancar o FUNPREV ao longo dos anos. Não tem. Tá certo? A não ser que haja uma reforma muito profunda, que o município assimile cada vez mais recursos, tá certo? Que aí essa perspectiva é zero nesse governo, tá certo? E a responsabilidade do que nós vivemos hoje, como eu disse, veio lá de trás, certo? A reforma feita lá atrás, ela não incorpora no FUNPREV a contribuição dos servidores de cargo comissionado e cargo contratado, sim dos efetivos. Ora, isso foi um malefício, isso não foi um benefício, porque deixou o FUNPREV sem condições de fazer poupança, tá certo? E de investimento na sua própria folha. Né? Esse é um primeiro dado que precisa ver. A outra coisa que tem o município de Palmares, todos os municípios que têm previdência própria, João, tem um saldo que nunca negocia, o INSS nunca devolve e o município nunca consegue resgatar. Então, isso é de responsabilidade do governo federal e da Previdência Nacional. Eu devolveria. Eu teria coragem de devolver. E o INSS que assuma a responsabilidade. No município, atualmente, os efetivos contribuem para o FUNPREV e quem é contrato contribui para o INSS. Termina o município pagando duas contas paralelas, né? Fazendo o aporte do que falta no FUNPREV e ainda tendo que contribuir para o INSS. Que aqui para nós, não faz um aporte, tá certo? Faz o aporte da folha de pagamento. O aporte da contribuição patronal que caberia ao município, não é feito. Né? Ele é feito na forma da folha de pagamento do mês. Não sei se está me entendendo. Ou seja, é um exercício contábil que eu te pago
o mês com o desconto que eu te faço, que era para o futuro. Para ter poupança, para pagar quem vai se aposentar em futuro. Então o fundo prévio é um fundo sem fundo. Não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade. Tá certo? Não quero aqui recuperar fatos passados que não é o caso. Mas esta é a crise estrutural do Funprev, que diz respeito e rebate fundamentalmente na administração de toda a cidade. Né? Palmares não tem capacidade de muita coisa. Os municípios em si já não têm muita capacidade de investimento. Imagine uma situação dessa. E este é um fato que tira a capacidade de investimento do município. Mas tem outros fatos que o município é devedor, tá certo? E que leva ainda mais a administração pública municipal ao buraco. A inviabilidade, tá certo, de manter os seus compromissos com o funcionalismo e com, digamos assim, os seus fornecedores de bens e serviços. Ok. Lenivaldo, eu te agradeço, né, pela tua vinda até aqui, a sua visita, a sua vinda até o programa. Foi muito esclarecedor, eu acredito que para os ouvintes, para os seguidores do Papo Aberto, da TV Una, isso foi de fundamental importância, essas suas colocações aqui. Eu te deixo agora à vontade para fazer tuas considerações finais a respeito do tema e ficar atento aí para na próxima vez a gente estar aqui debatendo sobre outro tema da sociedade palmarense e do Brasil, né? Eu que agradeço, João. Quero dizer ao ouvinte, nós tocamos 2 pontos fundamentais, a reforma da Previdência mais ampla, né? Como tem outros pontos, a pensão por morte, a aposentadoria rural, tem outros pontos que a gente não trata aqui. Eu espero, João, a mensagem que eu deixo, principalmente aqui para o povo de Palmares, é que a gente tenha um bom debate daqui para frente, porque os problemas de Palmares não é problema para uma eleição. Tem que ser debatido, né? São problemas com que... a sociedade, com os envolvidos, inclusive mais, com a Previdência Municipal. Previdência Municipal, com setores da sociedade que sofrem muito, ou seja, que os candidatos que aí estão se propondo tenham coragem de tomar medidas. Ok. Palmares precisa de proposições políticas que sejam bastante corajosas. E no mais, muito obrigado a todos. A gente não pode se estender muito, porque senão fica cansativo. E aí nós vamos em frente. Estarei sempre à disposição. Muito certo. Obrigado a todos. Esse é Lenivaldo Lima, sociólogo, advogado, palmarense, que veio aqui debater conosco hoje reforma da Previdência, tanto nas esferas municipal, estadual e nacional. Veio aqui dizer a todos nós qual é o caminho que devemos seguir daqui em diante. Um abraço a todos. TV Una, a imagem viva da comunidade.